Olá, pessoas que acompanham o curso do Papel Orgânico. Hoje decidimos fazer uma entrevista muito especial com ele, Nivaldo Nascimento, para que vocês conheçam mais um pouco dele como pessoa, como profissional, um pouco de suas experiências e como foi que surgiu o curso do Papel Orgânico. Olá, Nivaldo Nascimento, tudo bom? Muito obrigada por aceitar, o convite dessa entrevista. Primeiramente, acredito que muitos gostariam de saber, principalmente os novatos que acompanham o curso, quem é Nivaldo Nascimento? Nivaldo Nascimento é um ator, Ator que iniciou como ator de teatro, tímido, Na verdade, quando eu ingressei no teatro, era mais para perder a timidez, por mais que eu gostasse da arte. Mas ainda continuo sendo tímido, Mas a arte faz com que a gente perca um pouco disso. Uma pessoa que está sempre disposto a ajudar e passar um pouco do seu conhecimento às pessoas. Verdade. Nivaldo, eu, como muitas pessoas também, queremos saber um pouco do seu currículo. Eu já fiquei sabendo que o seu currículo é muito extenso, seu currículo é um currículo de qualidade. Então conta pra gente um pouco das suas experiências, qual trabalho você participou, enfim. Assim, a gente começou a fazer teatro na igreja, Eu acho que por volta de 1988. E aí a gente foi pegando gosto. Em primeiro momento era mais para perder a timidez, como eu acabei de falar, mas depois entrou na veia, me apaixonei, digo, vou fazer teatro. Em 92 eu fiz o meu primeiro curso buscando a profissionalização. Foi com um diretor e ator, Luiz Lima, que era do Teatro de Revista aqui de Pernambuco, muito conhecido. E aí a gente fez o primeiro curso em 92, de lá para cá nós não paramos mais, Até 2010 eu só estudava para fazer teatro. Eu queria ser diretor de teatro, E de 2010 para cá eu fiz um teste para um longa-metragem chamado O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho. E aí o primeiro contato que eu tive com o cinema eu me apaixonei. Não tem como não se apaixonar, Aí me apaixonei com o cinema e resolvi que eu não queria só ser um ator de estar na frente da câmera. Eu queria um pouco mais. Eu queria aprender a técnica de atuar. Eu acredito que o talento é feito uma pedra bruta. Por mais talento que você tenha, ele precisa de ser lapidado. Então eu queria isso, eu queria mais do que o talento. Eu queria ter de lado, andar comigo a técnica. E aí que aparece o currículo. Após o Som ao Redor ganhar o mundo, estar entre os 12 melhores do mundo, eu resolvi estudar. E aí eu viajei para alguns estados do nosso Brasil, procurando os melhores preparadores. E aí a gente passou pelos melhores preparadores do Brasil, tanto da Globo Filme, da Globo, até me deparar com duas norte-americanas preparadoras de elenco que vêm no Brasil. Aí eu corri, fiz esse curso com essas duas norte-americanas para enriquecer mais o meu currículo. E hoje, graças a Deus, nós temos um currículo no nível de interpretação. Ele é muito diversificado porque ele consegue concentrar métodos de pessoas grandiosas do Brasil, como a Fátima Toledo. Eu não fiz o curso com a Fátima, mas eu fiz o curso no estúdio da Fátima, das técnicas que a Fátima ela coloca, como ela fez no Sociedade de Deus, Tropa de Elite, entre outros filmes que ela fez o trabalho de elenco. Também com Sérgio Pena, que é completamente diferente ao trabalho da Fátima Toledo, ambos maravilhosos. Então hoje a gente tem um currículo que a gente agrega conhecimentos de preparadores diferentes, além de um olhar refinado dos preparadores norte-americanos. Então, depois do som, aí a gente veio Som, Aquários. Eu fui convidado a fazer 2 filmes internacionais, como Going to Brasil e o Catan. Inclusive você fez um agora que estava em cartaz, que foi o Divino Amor, não é isso? Divino Amor, a gente foi convidado para fazer o Divino Amor, onde a gente contracenou com a Dira Paz. Então, estudar é preciso, lapidar o talento é preciso. As pessoas acham que eu já sou talentoso, eu já tenho um talento, as pessoas me admiram, as pessoas falam do meu trabalho, mas estudar é preciso. Apurar aquilo que já vem de nascença é necessário. Uma pedra bruta, ela é linda, mas quando ela é refinada,
ela triplica o seu valor. Então, eu sempre olhei que os investimentos que eu fazia no conhecimento da técnica para melhorar e refinar a minha interpretação não era gasto, e sim um investimento na minha qualidade de interpretação. Então eu não queria ser um ator resignado só aquilo que eu trazia de conhecimento do talento. Eu queria muito mais, eu queria esse talento refinado, eu queria esse talento quando chegasse um momento que dissesse assim, é o teu limite, eu teria a técnica para me andar mais 2 vezes aquele limite. Então eu acredito que eu fui feliz nisso, eu continuo estudando, continuo investindo, eu invisto alto, e eu vou dizer a você, eu investi alto, eu acho que eu investi na minha formação técnica como ator na interpretação entre 30 a 35 mil. E vou dizer a você que eu já tirei isso. E tirei muito mais que a satisfação de saber que você está no patamar que as pessoas quando falam de você, falam com respeito, sabe? Falam com respeito porque vê em você um talento refinado. Eu sempre digo às pessoas que não se mede o teu sucesso se você está numa televisão, se você está naquilo, mas se mede o sucesso na satisfação de saber que quando você pega um trabalho, você tem recursos, porque você investiu na lapidação desse talento que você tem. Então é muito ruim quando o ator se depara com um trabalho e que ele diz assim, eu não sei como fazer, não tem como fazer, eu não vou fazer porque eu acredito que eu não faço. Mas quando a gente refina o nosso talento, a gente se depara com um trabalho que possa ser difícil, um desafio, mas a gente sempre tem um caminho para trilhar na construção da personagem, porque a gente tem um acervo grandioso. A gente não vem com aquele acervo que era só o talento. A gente agregou o talento, trabalhou o talento, investiu no talento, e hoje nós temos o talento e temos a técnica que faz com que esse talento não chegue no limite, ele esteja sempre avançando, esteja sempre em movimento. Lindas palavras de Nivaldo Nascimento. Então, como vocês ouviram, o ator ele nunca está preparado, né? Precisa estar sempre em construção, sempre estudando. E em falar em então estudem, tá, gente? Em falar em estudar, Nivaldo Nascimento, como surgiu a ideia do curso do papel orgânico? É engraçado que aí a gente vai voltar para 1988, que na igreja eu só fazia figuração. Então eu contracenei com o ator, e aí a gente vai para a questão do talento sem a técnica. E eu estava na cena de um filme chamado A Passagem da Bíblia, O Filho Pródigo. E aí o filho mais velho, quando vem uma festa que sabe que o filho mais novo voltou, ele dá uma tapa no seu servo. E o servo era eu. Ele deu uma tapa com tanta força, que eu passei mais de 15 dias com o ombro pensando que tinha se deslocado. E a partir dali eu disse, eu não quero mais ser figurante. Eu quero estar no grupo de apoio, ser personagem principal. E eu pensava mais ainda, eu quero ser diretor. Eu não quero só ser ator, eu quero ser diretor, eu quero deter o conhecimento, eu quero ter o conhecimento. E a gente começou a estudar, fazer cursos e mais cursos para chegar a esse patamar. E foi nessa visão que nasceu o do papel orgânico. A gente vê todos os cursos, principalmente aqui no Recife, de teatro, ele não tem a grade específica de interpretação para TV e cinema. Partindo do princípio que a gente já tinha um currículo, certo? Com tantas técnicas, de tantas pessoas boas, a gente começou a entender que a gente poderia proliferar um pouco mais desse conhecimento para as pessoas, né? Para que as pessoas não ficassem só naquela ideia que o talento era suficiente. Então, o papel orgânico, ele partiu do princípio não só financeiro, mas também de propagar às pessoas que vale a pena investir, que há uma concentração de conhecimento que você pode pagar um dinheiro razoável e você pode estar com profissionais que não estão só voltados para a área mercantil, mas em si, em levar para as pessoas um pouco de conteúdo, um pouco de conhecimento. É gratificante quando a gente pega uma turma de atores, que no papel orgânico a gente trabalha ator a ator, de forma individual. A gente trabalha as dificuldades e necessidades dos atores de formas individuais, né? A gente pega um ator aqui
E quando a gente chega ao término do 9º mês, a gente vê o ator aqui, um amadurecimento na sua interpretação. E aí a gente vê que você pega um talento bruto, começa a lapidar, e ele chega aqui, é muito gratificante, entendeu? O dinheiro é importante para manutenção do espaço, manutenção da equipe, a própria manutenção da pessoa que está ministrando o curso, mas é muito mais gratificante é você saber que a semente do conhecimento foi implantada e ver resultado quando você vê um ator diante da câmera e você vê o primeiro dia dele e quando chega no 9º mês do curso, que olha para cá, o próprio ator, ele olha e diz assim, caramba, o quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí. Né? É muito maravilhoso. Então, o papel orgânico, a principal função dele é plantar a semente do conhecimento. É mostrar para os atores que não deva se resignar só com talento bruto. Ele pode ser lapidado. E você sabe, assim, o motivo maior da gente tornar real o papel orgânico é que nós atores temos que sair de Pernambuco, de Recife, do Nordeste, para ir buscar conhecimento lá fora, né? E hoje nós trazemos um curso para cá, para Recife, pelo um preço totalmente acessível, onde você pode ver as principais formas e técnicas de interpretações dos principais preparadores do Brasil em um curso só, sabe? O dia que as pessoas perceberem que isso é possível, vão ver que o conhecimento estava tão perto, com um preço tão acessível e com pessoas que não estavam só preocupadas com o dinheiro. E vão pensar, por que eu não conhecia esse curso antes, não é? Pois é, mas vai estar atrás, porque quem já fez, certamente vai estar galgando os trabalhos grandiosos, vai estar sendo visto, porque além da interpretação, a gente trabalha uma coisa que é preparar o ator para teste. Né? A pessoa pode se questionar se tu é tão bom, por que tu não passa em todos os testes? Porque teste é uma coisa muito pessoal do diretor, é até onde você chega no perfil, mas a gente tem que ir para um teste, quando a gente fizer o teste, a gente tem que sair como ator satisfeito do que a gente fez. É tão chato quando a gente chega no teste e faz, pois eu poderia ter feito assim. O papel orgânico te direciona para quando tu chegar ali na frente do teste, tu ter a convicção que tu fizeste o teu melhor e deixar o problema para o diretor, sabe? A gente tem preparado os atores para dar problema para o diretor de elenco, para o diretor do filme, para o roteirista. Então o nosso trabalho principal é fazer com que o ator pense, fazer com que o ator ele não se resigne com o que está só escrito no roteiro. Ele procura o não dito e faça uma construção a ponto de o diretor dizer, caramba, eu gosto muito desse ator, mas esse ator me trouxe algo, sabe, que eu não tinha visto antes. Então, o papel orgânico, ele nasceu com essa função. Acredito que muitas pessoas devem se perguntar sobre o nome do curso. Acredito que é um tema muito nítido, mas alguns ainda ficam, sabe, por que do papel ao orgânico? Como é que nasceu o papel orgânico? Vamos voltar para 2010. Vamos lá. 2010 eu fiz o meu primeiro teste, né? Eu era um ator de teatro que não aceitava fazer cinema, que dizia que arte não se vendia. E aí eu fiz meu primeiro teste para o Som ao Redor, passei. E aí eu fui para o teste com texto, contracenando com atores, com o diretor de lado, com os 2 preparadores do meu lado. Estava aqui Kleber Mendonça Filho, Léo Laca e Amanda Gabriel. E nos deram um texto para que nós interpretássemos. E aí a gente estava interpretando nada mais, nada menos com o Irandi Santos, né? Então estava eu e mais 2 atores para 2 vagas, para 2 personagens. E quando a gente começou o teste, e como eu era um ator vindo do teatro, eu era fidelíssimo ao texto, que temos que ser sim, mas temos que trazer isso para o lado mais natural possível. E quando a gente começou a fazer o teste, a preparadora Amanda Gabriel, excelentíssima, maravilhosa, ela disse para mim, Nivaldo, esqueça o texto. E aí eu repetia, fazia tudo do mesmo jeito. Ela dizia, Nivaldo, esqueçam o texto.
Aí fazia de novo, repetia do mesmo jeito. Ela chegou para mim assim, fez: você é ator de teatro, né? Digo: sou. Ela chegou assim na frente do roteirista e diretor, Cleber Mendonça Filho, pegou um texto dele, o roteiro, e rasgou. Rasgou e disse assim: isso é um texto. Você tem que tornar isso vivo, orgânico. Entendeu? Então, eu entendi a partir daquele momento que do papel ao orgânico. Porque o papel está ali para te direcionar, te dizer a história, te dar todas as informações. Mas eu, o ator, eu tenho a função e o dever de tornar aquilo que é papel em orgânico. E aí que nasce o nome, do papel ao orgânico. Maravilhoso. Em relação aos alunos que queiram se matricular e gostariam de saber grade, o que é passado no curso, a princípio, do primeiro mês ao último, quanto tempo, período? Olha, nós estávamos, nossa primeira turma, nós iniciamos com 8 meses, né? 6 meses de interpretação, né? Porque nós vivenciamos interpretação de verdade. Ou seja, os 6 meses a gente vê interpretação, um aprofundamento na interpretação, né? E hoje nós estamos com 9 meses, nós aumentamos mais um mês. Então nós saímos de 6 meses para 7 meses, onde o ator entra no espaço, certo? Estudando interpretação, estudando vivência, para que ele saia da interpretação, que era aquela coisa mais que a gente fala do papel, e a gente começa a ir para a vivência, para o orgânico. Você não tem que estar, você tem que ser. Então, a grade do nosso curso, ela é pautada nessa necessidade e com o objetivo do ator entender o quanto é importante você pegar uma coisa que é literária, uma coisa que é papel e torná-la visceral, torná-la viva. Por isso que nós dizemos que nós vivenciamos. Para vivenciar, tem que tornar orgânico, né? Então a nossa grade, a gente transita por Stanislavski, né, pela memória das emoções, a gente vai para a ação física, a gente vai um pouco para Brecht do estranhamento, a gente bebe no não dito, o roteiro está lá, o texto está lá, e a gente começa a catucar, a buscar, a pesquisar o que está ali, mas não está escrito, né? Para que o ator não se resigne a só pegar um texto e só se ater o que está escrito, que ele procure o não dito, né? Então a gente faz um aprofundamento na construção da personagem. É importante que o ator entenda que ele precisa construir algo, ele tem que levar algo para o diretor, algo para o roteirista, algo para o preparador de elenco. Ele não pode chegar tão somente uma folha em branco. Uma folha em branco, sim, mas com alguns rabiscos de lápis, para que a hora que o preparador de elenco queira apagar para ser reescrito, ele o faça. Mas nunca uma folha 100% branca. Então, a nossa grade é pautada em levar o ator a pensar, a criar caixas de sentimentos, caixas de memórias. Então a gente leva o ator de um extremo ao outro, de sentimentos de alegria, tristeza, de vivência, para que aquilo que ele não viveu no dia a dia, ele possa viver no espaço. Ele possa criar uma memória afetiva, para que um dia que ele esteja em cena, ele tenha o conteúdo e aonde buscar. E não é só criar aquela caixinha. A gente também trabalha quando abrir, como abrir, a intensidade de usar, como usar, e em que momento isso possa ser usado. Então, é uma grade onde a gente trabalha 95% de prática, de vivência e 5% de teoria, para que as pessoas entendam que o que nós fazemos não é aleatório. Existe um objetivo, nós temos um lugar para chegar. Por isso que a gente dá pelo menos 5% de teoria para as pessoas verem que aquilo ali não é um achismo. Existe a técnica que está embutida dentro daquilo ali, para que o ator entenda que a gente somos pessoas pensantes. Então, quando você está construindo um personagem, quando você está diante da câmera, mesmo com um texto pré-determinado, você tem que estar pensando.
Você tem que estar olhando tudo o que está acontecendo para que suas memórias, seus gatilhos possam ser acionados. E falando em gatilho, né, a gente trabalha de forma profunda essa questão dos gatilhos emocionais, para que o ator possa ter esse acervo, para que o ator possa criar esse acervo. Então, é uma grade para aquele ator que está saindo do teatro, fazendo transição para o cinema e não entende a diferença do que é ser um ator de teatro e que é ser um ator de cinema. Se as pessoas dizem que não existe essa diferença, existe. São linguagens diferentes, é o mesmo ator que pode fazer teatro, mas pode fazer cinema, mas tem formas diferentes de se interpretar e de se vivenciar. Então a gente faz com que isso que seria uma coisa tão brusca, ele seja uma coisa tão suave, que ele chegue aqui e não sinta nenhuma dificuldade porque estava aqui. Porque eu tive essa dificuldade. Quando eu saí do teatro e fui para o cinema, foi uma coisa brusca. Eu tive sorte de ter bons profissionais na minha vida. Eu tive sorte de conhecer o Léo Laca, a Amanda Gabriel, o diretor Kleber Mendonça Filho, super cortês comigo, que foi difícil a transição. Eu não entendia. Para mim eu dizia que o ator de teatro era o mesmo de cinema. Tem diferença, sim. E se você tem dúvida, venha para o papel orgânico e no final do curso você vai ter a certeza que realmente existia essa diferença e a gente faz esse trabalho, faz essa transição de uma forma tão suave que você nem percebe. Entendeu? E falar em finalização de curso, nós sabemos que o do papel orgânico oferece certificado e um curta-metragem como finalização, não é isso? Sim, a gente traz... A gente tem essa necessidade de que é necessário o teu registro, né? É necessário que as pessoas saibam que você viveu tudo isso durante esse curso, porque infelizmente a nossa sociedade artística, ela primeiro quer ver o que você tem, para depois ver o que você faz. Deveria ser o contrário. Ver a tua capacidade de atriz, de ator, e depois perguntar: tu tens DRT? Quais teus cursos? Quais tuas experiências? Porque DRT é importante, certificado é importante, mas não faz o ator. O mais importante, tá? E fica a dica, é o conteúdo. Infelizmente as pessoas querem medir cursos pelo que pode te proporcionar, sabe, com relação a DRT e a certificado. É importante, gente. Mas eu acho que mais importante do que isso é conteúdo. O que tu irás aprender, porque o que vai fazer você passar no teste não é DRT, não é certificado, sabe? É tua capacidade de vivenciar, de tornar real, de convencer as pessoas que você pode pregar um texto literário, torná-lo orgânico e fazer com que as pessoas olhem para você e acreditem na farsa. É tornar uma farsa verdade aos olhos de quem vê. Com certeza. Estamos chegando já ao final da entrevista. Vamos estar passando aqui embaixo as informações para quem tiver interesse em se matricular no curso, tá? Número para contato, tudo mais. Nivaldo, muito obrigada, tá, pela entrevista. Você gostaria de falar mais alguma coisa para quem está assistindo? Eu queria dizer para as pessoas que nós não somos obrigados a ser igual a todo mundo. Nós não somos obrigados a nos fadar, a aceitar que as pessoas nos rotulem que somos isso ou aquilo. E não meçam jamais o seu sucesso no quanto você está fazendo, mas em si, na satisfação do pouco que você faz. Você pode fazer um filme hoje, passar 10 anos para fazer um outro, mas que nesse intervalo você viva intensamente e busque conhecimento e busque crescer como artista, como ator, é mais gratificante do que você estar correndo desesperadamente para o sucesso. Porque você não precisa correr atrás do sucesso. Você precisa estar preparado para quando o sucesso chegar. Porque o sucesso, ele vem até você mediante o que você está construindo para que ele te descubra. Então essa é a nossa dica que nós deixamos para as pessoas. Estudar é preciso, investir é preciso em conhecimento, tá bom?
Então é isso, gente. Venham pro papel orgânico. Sejam bem-vindos.